Começa agora. Entrevista no Camburão. Acompanhe ao vivo no YouTube, no Facebook, Instagram e pelo canal Converte TV Web. O Camburão. Ele é professor, ele é jornalista, ou ele é jornalista e é professor? O que é que ele é mesmo? Você vai descobrir agora se ele é os dois ou se ele é um só. Eu vou perguntar tudo, tá bom? Está comigo Jânio Porto. Meu querido, boa tarde. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito alegre de estar aqui com o Jânio. Eu já quero começar essa entrevista dizendo que essa entrevista foi uma ideia dos meus queridos amigos e pais na fé, pais do coração, Joel, pastor Joel e pastora Margarida, que disseram, olha, sabe Jânio Porto? Aquele jornalista, com aquele jeitão dele, autoritário, ele é um amor. Nós conhecemos ele, nós conhecemos. Jânio, ele comprava lanche na nossa carrocinha de lanche, nós tínhamos uma barraquinha de lanche. Pense num amor de pessoa, convide Jânio. Eu digo, mas aquele Jânio, ele tem uma cara assim fechada. Não, ele é um amor de pessoa. Chame ele, chame ele, chame ele. Então, respondendo aí o pedido do Joel e da Margarida, que alegria estar contigo hoje aqui. Seja bem-vindo, meu querido. Ô Diego, mais uma vez, a gratidão é minha. A você, ao meu amigo Joel e esposa. Realmente, eu comprava o lanche lá, ele tinha uma cantina. Sim. E eu era cliente, mas pagava certo. Eu era cliente assíduo do seu Joel, a quem eu tenho muito respeito a ele e toda a família. Sim. A toda a família. E eu sou muito grato por esse convite. O Camburão. Pulseira de prata. Cuidado, hein, Mara? Tá aí. Ô, Jânio, me diga uma coisa. Você falou que eu era fechado, que eu era... Aqui tá sendo diferente, tá vendo aí? Passa a imagem que é um cabra muito fechado, é isso? Passa. Verdade, Diego? Quem tá em casa diz, esse cara é muito sério. Na TV, então, um assusto. Ah, é bom, é bom. É bom que o malaca fica com medo. É bom que o malaca fica com medo. Mas, Jânio, Pois não. É jornalista ou é professor? Eu sou os dois, com muito orgulho. Eu sou radialista, jornalista, sou professor. E são profissões que eu abracei com muito carinho. Cursei Direito, sou bacharel em Direito também há muitos anos, mas não prestei o exame da ordem, não tenho OAB, não advogo, sabe? Porque são as profissões que me alimentam, que transmitem para mim a alegria do exercício delas. Então eu amo o que eu faço, que é sala de aula, eu amo o que eu faço, que é educar. Eu digo que o professor tem uma missão muito árdua e alguns confundem o que é o papel do professor. O professor, para mim, é unicamente o papel de facilitador do conhecimento, facilitador para o aprendizado, né? Porque eu também aprendo com meus alunos. Sim. Quais as matérias que o Jânio Porto leciona? Foram 8 anos de desenho espacial, na geometria, na área de exatas, mas minhas áreas são filosofia e sociologia. Meu produtor! As áreas que eu sempre abracei. A cabeça desse homem! O meu produtor! Sou pedagogo, olha, com muito orgulho. o homem desenho espacial já deu um tilt aqui na minha cabeça. Desenho espacial, geometria, não sei o que na RIA e também o que mais? Sociologia. Sociologia e o outro? Filosofia. Filosofia, meu produtor. Meu produtor. Esse homem tem uma cabeça, eu vou ficar até quieto. Não, já tive. Ô, Jânio, me diga uma coisa. Jânio e a comunicação. Como começou esse namoro entre vocês? Uma paixão de criança. No banheiro eu já começava a fazer aquele rolinho de papel e ficava alô, 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 narrando, lendo um pedacinho de jornal e tal. Então acho que já foi uma tendência de criança mesmo, né? Aí eu iniciei no rádio, aqui eu tive o prazer de apresentar alguns programas de rádio, como também de televisão, mas no rádio comecei na década de 1980. Sim. Não recordo bem com precisão o ano, acho que foi em 86, com o saudoso Reinaldo Moura. Sim. Era com quem eu estagiava, né? Na Rádio Jornal. E depois eu parti e migrei para Liberdade AM, na época ali próximo da Leste. E lá também passei também a apresentar um programa noturno. Eu fiz aqui o primeiro programa, acredito, na época, que era o Namoro no Rádio, não com esse título, né? Sim. Era Encontro dos Solitários. Olha! Que eu fazia naquela época, e o jantar era uma pizza, né? Mas eu consegui unir muitos casais, sim, graças a Deus. E alguns que continuam em vida são meus amigos até hoje. Que legal. Tá vendo aí, meu produtor? Nós conhecemos outro lado do Jânio Porto que nós não conhecíamos. Até unir casais
né? Até nessa área aí eu não Sim. sabia dessa história. Mas, Jânio, eu tive uma curiosidade, quando eu falei que eu ia tirar uma curiosidade hoje, durante um tempo aí tu estava recentemente, se eu não me engano, salvo engano, cobrindo as férias de Marcos Couto. Marcos Couto, Isso, é no Cidade Alerta, no Sergipe. Cidade Alerta Sergipe. E eu vendo o Jânio sempre dando um show, Obrigado. né? Eu falei para ele fora, né? Em off, vou falar aqui também. É o tipo de comunicador que chama muito minha atenção, né? Eu sou daquela linha Gil Gomes, né? Eu acho muito interessante. Eu acho interessante o jornalista, o repórter, que ele conta a história de uma maneira que não parece que eu estou no sofá de casa, mas parece que eu estou lá, vivenciando. E com muita maestria você passa isso pra gente, né? Parece que tu transporta a gente para o fato que está acontecendo. Muito obrigado, lá. muito obrigado. Agora, a curiosidade que não quer calar. Esses dias eu vi tu fazendo lá uma matéria, tá até no seu Instagram, mostrando lá um beco lá onde foi um monte de gente presa e não sei o quê. Como é que vocês, jornalistas, eu digo vocês porque eu estou estudando, estou quase lá ainda, mas não cheguei ainda no nível desse monstro que está aqui do meu lado. A pergunta é, como é que vocês chegam tão rápido, né? Parece até aquele filme do Super-Homem, lembra, meu produtor? Do nada a tragédia ia acontecer, o Super-Homem chegou. Como é que vocês chegam tão rápido no lugar que acontece lá a situação? Comunicação faz comunicação. Sim. Então é através de troca de comunicação, né, entre os amigos e outros, é que aí chegamos em cima do fato. E fazer polícia é uma área muito delicada. Você sabe disso porque lidar com bandido quase que diariamente não é fácil, né? Isso eu fiz no passado durante quase 20 anos. Fiz polícia há quase 20 anos e que me faz lembrar nesse momento um fato que, após essa ocorrência, eu comecei a rir depois. Eu estava parado, eu deixei o veículo parado, película, carro escuro, e a esposa estava dentro do carro com a minha filha. Só que ele não percebeu que tinha gente no carro. Sim. Encostou um cidadão e fez, olha quem está ali, Caveirinha. Tá vendo? Ó, se ele folgasse, eu matava ele aqui agora. Só que ele se aproximou. Aí fez, e aí, lembra de mim? Lembro. E foi na segunda DM que você foi preso. Ele, ô filha daquilo, você ainda recorda, rapaz, daquele fato? Então, é a forma que você trata. Eu tenho um conceito de vida que nós vivemos para narrar o fato. É a obrigação do profissional. Mas, acima de tudo, com respeito. Sim. Porque quando você transmite o respeito para mesmo esse interno, pode ter certeza, ele o respeitará mais adiante. E eu sou prova testemunha disso. Eu sepultei a minha mãe um dia de sábado e decidi sair, caminhar um pouco parejamente, e quando atravesso a rua, vem um meliante e para me abordar e assaltar. Perdeu, perdeu, perdeu. Quando me avistou, vixe, meu pai, é o senhor que está aqui, ó. Aí o que aconteceu? Rapaz, eu vim aqui caminhando porque sepultei minha mãe hoje, não estou bem, eu preciso respirar, gritar, chorar. Eu vou acompanhar o senhor. Eita. Porque se eu não arrochar o senhor, outro vem arrochar. Eu, não, meu filho, pode seguir. E ele continua me acompanhando para tomar conta deste amigo. Olha. Então é a forma que você faz o seu trabalho, porque você pode extrair, mas acima de tudo extrair com respeito. Sim. E isso, graças a Deus, eu deixei minha marca, isso alguns anos atrás. Que legal. Ô Jânio, teve uma época que tu entrava na cela para entrevistar o bandido, né? Sim, sim. Já se meteu assim, já teve alguma saia justa? Ou sempre teve esse jogo de cintura para se sair das situações? Eis a questão. Graças a Deus, eu sempre me saí muito bem. Como eu disse a você anteriormente, eu sempre mantive o respeito diante do interno. E eles me respeitavam também. Até porque eu não era fumante, mas eu andava com uma carteira de cigarro no bolso.
E eles pediam um cigarro. Então, um cigarro barato, por sinal, viu? Não podia comprar cigarro caro, não. Mas tu não fumava? Não. Era só uma estratégia? Estratégia de conquistar o interno. Sim. Aí, meu pai, doutor, um cigarrinho aí. Aí eu dava um cigarro para um, aí o outro já pedia, então nunca negava. O cigarro baratinho, mas era para ele. Não ia eles. para nada mesmo? Não, mas era uma estratégia de me aproximar daquele interno. Sim. E é verdade, alguns delegados ficavam preocupados comigo, porque eu entrava no cubículo e com a caneta. Ele aí é a arma do crime, pode tomar de você e matar você, pode abrir a cela. Isso no passado. E eu entrava, conversava com todos, sentavam para me ouvir, e alguns queriam mostrar o talento deles para mim. Alguns cantavam, outros faziam isso, se você tem futuro, quando sai me procura e tal. Então era uma estratégia que eu tinha de aproximar aquele interno para mim. Sim. E eu tinha todas as informações, todas as entrevistas, e muitas delas até com furo. Graças a Deus, mas eu volto a repetir, é o respeito. É da forma que você trata não só o interno, mas sim os policiais, o delegado de polícia, também a polícia, enfim, todos ao seu redor merecem respeito. Que legal, tá vendo aí? Você em casa, diretamente no Camburão, entrevistando junto comigo, Jânio Porto. O negócio aqui tá sério. Não tá aqui na minha pauta, mas uma pergunta puxa a outra. Jânio, parando para analisar, por que hoje não vemos mais? Porque eu lembro que teve o JP entrando na cela, teve o Bareta, teve teve uma época também que nós vimos, poucas vezes, mas vimos aquele menino que hoje está na política, meu produtor, o Moreninho, o Adelso Barreto e tal. A pergunta é... Pereirinha, turma toda, né? Hoje em dia, por que nós não vemos mais, não pode mais entrevistar o preso dentro da cela? Por que não existe mais esse tipo de reportagem dentro da cela? Eu acho que isso é algumas regras criadas, discernimento de alguns delegados de polícia também, juntamente, ou conjunto com o MP, né? Mas tem delegado que permite você ter o acesso ao interno. Você não é obrigado, né, a extrair do interno forçadamente. Sim. Mas a partir do momento que este interno quer lhe conceder a entrevista, também ninguém pode impedir, que é a espontânea vontade dele. Entendeu? É a espontânea vontade dele. Então, ele permitindo, você pode conversar com ele em qualquer ocasião. Mesmo dentro da cela? Mesmo dentro da cela. Não na parte interna, até porque para você ter acesso ao cubículo é preciso a permissão. Sim. Do chefe de custódia, delegado de polícia, aí isso pode complicar também o próprio delegado. Mas antigamente era mais fácil. Era tudo mais fácil. Antigamente você tinha acesso ao interno, você podia, em alguns casos, né? Depende do profissional também, ter o acesso ao cubículo, conversar com os internos, mas isso era um fato muito raro. Eu busquei, graças a Deus, criar este campo, né? Quebrar esse tabu, mas não volto a repetir, porque eu mantinha com todos um excelente relacionamento. Isso é com o delegado de polícia, com os internos que lá passavam e transitavam. E assim foi minha vida, graças a Deus. Coisa boa! Jânio Porto contando o que até hoje eu não perguntei a ninguém. Eu tenho essas curiosidades, a coisa mudou, o que foi que aconteceu. Então tá aí um profissional excelente trazendo pra gente aí essas informações. Que maravilha. Agora... Nem tudo foi maravilha. Teve uns momentos pesados, né? Muitos. Conte um pra gente. Vou contar. Surgiu aqui, em nosso estado, uma quadrilha formada por familiares. Sim. Primos, irmãos. Isso há muitos anos. E era uma quadrilha responsável por invadir restaurante, tomar carro de assalto, responsável pelo tráfico também, conexão São Paulo, Pernambuco, Sergipe. Então recebiam as cargas de entorpecentes, chegavam aqui, matavam quem transportava, Sim. que era a mula, e os traficantes não sabiam da origem onde ia parar esse entorpecente. Na verdade, essa quadrilha especializada e considerada na época de grande periculosidade. Eram realmente perigosos, matadores, traficantes, assaltantes. O que você pensar aqui, que coubesse nessa pulseirinha de prata, já não cabia neles. Porventura, eu vou entrevistá-los na sede da SSP. Ele tinha quase 2 metros de altura. O homem já assustava. Era o tamanho de um guarda-roupa. E eu aí questionava, comecei a apertá-lo. Apertá-lo. Ele olhou para mim e fez: satisfeito? Eu vou te achar mais adiante.
O delegado percebeu, o retirou e o conduziu de volta ao cubículo. Aí disse, e aí, Caveirinha? Na época era o Caveirinha. Eu tive a face do Caveirinha, a face do JP, Sim. que era da época do Balanço Geral. Ele fez, e aí, Caveirinha? Como é que foi? Esse rapaz, bem, está morto. Tá morto. O delegado disse, olha, como é que é? Você está morto. Deixa de conversa, delegado. Delegado bonzinho esse. Como é que é? Esse cara é perigoso, a quadrilha é perigosa, vai fugir, porque esse é o Satanás em forma de ser humano. E vai ao seu encontro, pode achar você e te matar. Não é possível. Eu tinha um motorista... Ficou com medo? Todo mundo tem medo de perder a vida, né? Mas aí usamos das estratégias. Sim. Do cigarro, Sim. né? E tinha um motorista, o seu Dário, que era um moreno bem educado e sabia agitar. Disse, seu Dário, vamos começar a agitar e quebrar a força dele. Tentei 2 vezes e não consegui. Essa fazia aqui, ó, iria me matar. Sim. Isso aqui na 4ª delegacia. Por sorte minha, depois de quase 1 mês ou menos de tentativa de me reaproximar dele, quebrar esse tabu, esse paradigma que realmente me preocupava, eu disse, e agora? Aí para uma namorada, porque eu nunca vi bandido, tem mulher bonita demais, né, velho? Já pensou? Ele tá bandido, e não é uma só não, são várias. Né? São várias. Aí eu vejo parar uma moto. Aí manda me chamar, disse, pois não. Olha, eu sou a mulher de fulano de tal, e eu quero um favor seu. Assim, foi um pedido mais intimatório, né? Vou intimá-lo, em outras palavras. Eu quero colocar essa carta para ele. Eu nunca revelei isso assim publicamente não, viu? Mas Olha, é furo no camburão, viu, meu produtor? É exclusivo aqui para o Camburão. Ô, que maravilha! Aí, resultado, eu disse, essa carta aí e eu vou colocar, que o cabra é gente boa. Olha aí. Elogiando já o bandido, né? Você viu, meu Com produtor? medo do homem, pô. E o cabra é gente boa e vou colocar essa carta lá dentro. Olha aí. Só que eu dei uma rasteira, né? Cheguei pro delegado, só aí, já não vou mais morrer. Aqui é a carta para ele. Vejo que tem, tire cópia, mas vou ter que botar essa carta dentro para fazer minha média. Eu vou salvar a minha vida assim. O delegado chamou o chefe de custódia, chamou os policiais, olha, ele vai colocar uma carta, já viu o conteúdo, não se preocupem, está aqui a cópia também, e vamos permitir que ele coloque de maneira discreta, para que vocês não percebam que ele colocou, para que ele ache que Jânio Porto botou a carta escondido. Para quem já no Porto fica bom na fita. Aí eu botei a mão no bolso, olhei para ele, fiz assim um papelzinho, disse, olha, para você, viu? Ele é para mim? Eu, sim. Puxei novamente aqui, é para você. Ele aí, calma, sujou, tem que olhar as laterais. Olha aí! Creio, fiz aquele sensacionalismo todo, né? Depois olhei aqui, estava ali, aí peguei o papel e joguei para ele. Ele abriu a carta, olhou para mim um tempo depois, olhou para mim, virou, olhou para mim e fez... É meu irmão a partir de hoje. Se salvou. Salvei a minha vida ali. Coloquei por 2 vezes, 2 cartas. Sim. Em resumo, o delegado estava certo. A partir daí já começou a me chamar de irmão, quando eu chegava lá. Disse, meu irmão! E ninguém podia folgar comigo, que ele é tão respeitado que todo mundo me tratava, sabe? Ave Maria, não tinha um interno, mesmo novato me respeitava. Fugiu da morte. Fugi da morte, aí ele disse, ó, você é meu irmão a partir de hoje. Ninguém mexe com você. Eu disse, e você é meu irmão também. Eu adotei como irmão. E conta comigo, porque você mora aqui também. Olha aí, meu produtor. Para resumir a história, o cabra fugiu. Fugiu. Fugiu ele, fugiu o irmão e um primo. Em resumo, 15 dias, não, aí fugiu. Com 2 dias, vejo uma moça e outra moto na porta da TV me aguardando. Eita. Já eu corri, pois não, seu irmão quer lhe ver. Eita. Olha o irmão, olha. O parentesco. Ele fugiu, está escondido e quer te ver. Eita. Aí botei a mão na cabeça, pelo amor de Deus, diga ao meu irmão que eu estou com saudade. Eita, Deus. Porém, eu sou monitorado pela polícia 24 horas. Se eu for ao encontro dele, ele cai. Eu vou dizer o quê, meu irmão? Tu acha que eu ia lá visitar esse irmão? Eu podia ir e não voltar mais. Exatamente. Resultado, diga que fuja, de onde estiver, vá para longe, que ele, meu irmão, torço por ele e quero ver ele feliz. Olha aí, ele tá ligado no mistério. Resumo, passados quase 12 dias, ele é recapturado. Quando é preso, diz, não concedo entrevista a ninguém, só aquele repórter que é meu irmão. Olha. Em resumo, fiz mais uma exclusiva. Olha aí!
Diga aí, meu produtor. E assim foi minha história na área policial, graças a Deus. Tentei viver bem com todos, isso é o mais importante, né? É o mesmo fim na educação e o mesmo na minha vida pessoal. Sim. Porque eu digo sempre que aqui não levamos nada, a não ser o legado de sua história de respeito, de dignidade. É o que a gente deixa. Tá vendo aí, meu produtor? Me perguntaram assim, meu produtor, por que você entrevista tanto jornalista? Por que você não entrevista político? Eu digo, eu não quero ser político, eu quero ser jornalista. Aí, olha, a dica, eu vou perder um negócio desse? Muito bem. Jânio, agora, certo? Não fique com raiva de mim, nós somos irmãos, não. Ok? Agora. Eu vou até beber água. Vou até beber água. Me senti até ameaçado. Jânio, sem ir diretamente o assunto, mas para nós irmos por cima bem rapidinho assim nesse assunto, a pergunta que não quer calar. Eu não vou lhe perguntar como foi que Jânio Porto, qual é a visão de Jânio Porto a respeito de Lula, a respeito de Bolsonaro, não. A minha pergunta vai ser o seguinte, qual foi a visão de Jânio Porto a respeito das últimas eleições no Brasil? A respeito do pleito eleitoral em si, como foi visto pelos seus olhos? Foi uma política clara, limpa, objetiva, desnecessária, muita coisa desnecessária, foi tudo dentro dos padrões, tudo maravilhoso. A sua visão a respeito do último pleito eleitoral, da última disputa, quem ganhou, deixou de ganhar? Ok, não é essa a pergunta. A pergunta é a sua visão como jornalista a respeito da última disputa eleitoral para o cargo de presidência e etc, etc, etc. Você tinha dito, Diego, aqui, quando eu cheguei, que eu passo a imagem de um homem muito sério. Sim. E quando cheguei aqui no estúdio, você tinha esse conceito, depois, rapaz, não é nada daquilo que eu imaginava de você. E agora quem está me assustando sou eu. Eu vou fazer o seguinte, a nossa política, na verdade, foi para um descrédito tão grande que até as pessoas que eram consideradas leigas passaram a conceituar o fator política. O que é decepcionante e foi a participação de instituições que no passado eram vistas com tanta credibilidade e respeitabilidade e que foram mergulhadas também no descrédito, no desrespeito. E isso generalizou. E as pessoas até hoje perguntam em quem confiar, em que confiar, o que fazer? Eis a questão. Você é pastor e sabe, só tem um caminho, orar. Eu sou daquele que eu torço para o melhor. Eu não tenho fanatismo, eu tenho, sabe o quê? Ideias. Eu tenho e vivo realidade. Não importa quem ganhou. Se foi ele que ganhou o Lula, torço para que ele faça o melhor para a nossa nação. Torço que ele faça o melhor para o povo brasileiro. Eu não tenho dúvidas que o que ele fez no passado, que foi julgado por isso, inocentado anos depois, que ele tenha tirado isso como lição, né? Ele é o nosso representante. Torço para que ele não fale mais como falhou no passado. Torço que ele tire dele, do agrupamento dele, o melhor para a nação. Porque fome é uma doença que só sabe quem passa por ela. Entendeu? Saúde pública é um setor que só sabe quem precisa da saúde pública. E deveria, sabe o quê? Um estudo científico por parte desses nossos representantes vivenciando na pele o que é uma educação pública, o que é uma saúde pública, a segurança que nós temos e a necessidade, sem fator partidário, de nossas instituições. Lamentavelmente, é uma vergonha. Tá aí Jânio Porto trazendo aí, né, o parecer dele a respeito do quadro político do nosso Brasil. E eu estou dentro dessa ideia, nessa ideia nós estamos juntos, certo? Então tá aí a resposta para você que está em casa. Mas Jânio na política, já passou pela cabeça, já teve convite? Rapaz, você fez uma pergunta interessante. Anos atrás aí, há muitos anos, eu ainda bem jovem, eu acho que eu tinha na faixa etária de 19 anos, ou mais um pouco, eu não recordo.
Eu sei que eu era professor de uma instituição, de um colégio da rede privada também, e eu tinha com meus alunos, eu acho que 12 turmas, porque na época existia o ginásio, né? Primeiro ano, segundo ano científico, terceiro ano científico e assim por diante, né? E dava aula à noite também, ministrava aula à noite, porque alguns trabalhadores só conseguiam estudar à noite. Eu bem jovem, mas eu tinha alunos de 40 anos, 45 anos. Hoje até eu conversei com a esposa, pergunta, mas rapaz, foi seu aluno? Não fui. Naquela idade, sim, mas eu comecei cedo em sala de aula. Sim. Comecei muito jovem ainda. Em resumo, juntou um grupo de alunos e disse, você vai ser um dia nosso candidato. Porque era aquele professor, como você disse mesmo, fechado, mas eu era carismático, né? Eu sempre tive um mundo seguinte. E me perguntava, professor, qual é o melhor livro? Todos. Porque você aprende lendo com tudo. Não é? Essa é a minha filosofia. Você aprende lendo tudo, entendeu? Extrai o melhor para você, de tudo que você possa ler. E existia um médico, existe ainda vivo, meu amigo, Dr. Raulino Gaurão. Dr. Raulino é filósofo, ele é advogado, ele é reformado do Exército, ele é, além de médico, professor também, é um homem de um conhecimento vasto, de uma inteligência vasta, né? E ele era um candidato. E tinha um laço muito grande com minha família, porque meu pai ele era cirurgião dentista em Itabaiana há muitos anos. Eu o perdi com 7 anos. Mas já eram amigos, né? E ele era o candidato da família. De repente chega aqui em Sergipe, em Aracaju, e diz, olha, eu não sou candidato, vai ser você, menino. Mas doutor Raulino, ele não tem nenhum laço político, até porque eu fazia muita filantropia. Sim. Né? Eu tinha um prazer de a cada 15 dias fazer o sopão e doar. E da mesma sopa eu tomava eu e a família. Desde garoto eu sempre gostei da filantropia. E a partir do momento que ele me lançou candidato, eu pensei rápido, já que eu sou candidato, eu tenho que criar uma marca aí para ser destaque imediato. E no princípio foi muito criticado, foi uma gozação danada, mas foi destaque nacional, né? Porque eu usei a vassoura como símbolo de campanha. Vamos varrer a corrupção. Eu plagiei o quê? Jânio Quadros. Né? Plagiei Jânio Quadros. E realmente, não fui eleito. Eu era bem jovem, inexperiente no campo político, mas também não saí decepcionado. Mas fui para atender justamente a esse pedido. Como o meu prazo era curto e não tinha feito campanha, nunca fiz da minha vida, aí eu parei de fazer a filantropia, fiquei envergonhado. Não vou misturar as coisas, porque eu tenho dignidade. Quem me conhece sabe disso. Eu não misturo as coisas. Respeito não é para todo mundo. Respeito não é para todos. E vergonha principalmente. Aí, Jânio Porto respondendo tudo aqui. Fui para a Barra, em 2004 candidato, era professor. Sim. E perdi por 17 votos. Minha primeira eleição na Barra. E assim é a vida. Perco a eleição, mas não perco minha dignidade. Com certeza. Tá aí, que maravilha. Respondido, agora me diga uma coisa. Na sua visão, não só de jornalista, de comunicador, mas cidadão. Em poucas palavras, se fosse para tu me responder essa, e tu vai responder, Aracaju precisa urgente de um gestor de verdade. Muito bem. A polícia de Aracaju é um setor que precisa ser injetado de melhor reconhecimento para nossos homens, de mais condição de trabalho para nossos homens e peneirar em alguns setores. Mas nós temos ainda uma segurança eficiente. Nós temos uma polícia investigativa, nós temos laboratórios talvez um dos mais eficientes do país, mas o homem de rua, aquele operante, que é o militar, precisa de mais condição de trabalho. O investigativo, que é o policial civil, necessita de muito mais de estrutura. É preciso também trabalhar nossa polícia, porque muitos profissionais hoje praticam suicídio. É porque nós não temos uma polícia que possa ser trabalhada no campo psíquico,
que o policial adoece, como o professor adoece, como o jornalista adoece, o apresentador adoece. Sim. Mas quais são as causas? Será que nós temos uma corporação investigada? As causas que muitos policiais perdem o equilíbrio, às vezes, cometem suicídio, tiram uma vida por nada, surta. E muitos são vítimas de síndrome de burnout. Mas aqui não é tratado. Não é tratado o professor, não é tratado o policial, não é tratado o próprio profissional de saúde, que são também acometidos dessa doença. É a doença a qual eu trabalho, eu investigo, porque meu mestrado é em cima desse tema. Eu acho que talvez seja o primeiro investigador aqui, o melhor estudioso nesta área, aqui que é esse caso, que é a síndrome de burnout, aqui em Sergipe. Eu abracei, gostei, é difícil, mas eu amo o que eu faço, tento fazer o melhor de mim, né? Mas a nossa polícia precisa de muita coisa, principalmente alguém que trabalhe sobre o respeito e lidar com o próximo. Porque não é um homem de farda, não é a polícia, não será nunca um distintivo que possa intimidar. O distintivo tem que acolher, promover o respeito. Você tem que ser visto como policial, mas com respeito. Porque se você vai nivelar-se ao bandido, você perde o respeito até para a sociedade. Verdade. Jânio, nos Estados Unidos, já tem. Câmara que monitore. O que é que tu acha da polícia carregar câmera na farda? Olha, existia uma polícia arbitrária, não vou dizer que a polícia fosse unicamente arbitrária. Talvez no passado a polícia tinha mais coragem, tinha mais perseverança, ia mais para o embate, né? Tanto que a criminalidade no passado era bem reduzida. Eu fiz polícia há muitos anos, às vezes eu ia para uma delegacia, não tinha interno, não tinha preso, né? Existia um menor infrator que ia para o juizado de menores, era assim um termo utilizado no passado. Hoje nós temos menores infratores, hoje nós temos uma gama de bandidos soltos, nós temos hoje muitas famílias, como aqui citou anteriormente, destruídas por conta das ações criminosas, mas nós temos também as leis que asseguram direitos àqueles que cometem o crime. Mas é difícil você tentar acolher as famílias que são vitimadas por esses que são autores responsáveis pela desgraça, não só da viúva, das famílias que ficaram órfãs, como também da própria família deste bandido, que o auxílio reclusão, dentre outros benefícios, eu acho que tem que rever. Talvez o Brasil não tenha estrutura suficiente ou coragem de nossos representantes de impor ordem nesta casa chamada cadeia. Talvez não. Até porque as facções existem em todos os setores. As facções criminosas existem em todos os setores, lamentavelmente, é uma coragem, uma ousadia até explanar dessa maneira. Sim. Mas eu espero que você aí faça suas conclusões de maneira mais respeitosa e digna possível. Mas as facções existem em todos os setores. Como é que você pode cobrar que tenhamos uma segurança pública no país digna, uma saúde digna, uma política respeitosa ou uma família que viva com dignidade? Aí. Difícil. É difícil. Não é fácil. Jânio Portento de Sergipe. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu bem respondido. Jânio Portento de Sergipe é de Aracaju? Eu sou da terra considerada terra da cebola, sou de Itabaiana. Itabaiana. Povo trabalhador, povo guerreiro, todos os sergipanos são. Pronto. Então a pergunta que eu vou lhe fazer agora dá para tu me responder. Nós tínhamos há mais de 40 anos o IML, o prédio do IML, do Instituto Médico Legal de Sergipe, situado ali em frente à praça, Tobias Barreto. Agora, depois de mais de 40 anos, tira-se o IML daquele prédio e agora... a loja de Socorro. Na sua visão, estamos falando aqui, hipoteticamente, como comunicador, como cidadãos e tal. Essa mudança é legal para
o usuário, porque acima de tudo nós temos que pensar em quem vai acessar, né? O povo é que vai acessar. Você quer dizer o seguinte, o dano que pode causar a existência do Instituto Metrolegal em qualquer região. Sim. Olha, isso é uma coisa mais técnica, científica, que não é muito minha área. Né? Nem a minha. O dano que possa causar à natureza, etc. Tudo bem. Aqui, o Instituto Metrolegal talvez já não suportasse mais a parte física, por ser uma estrutura muito antiga. Sim. E precisava renovar. Nós tínhamos regiões mais próximas, região do Capucho, entre outros ali, mas ali nós temos instituições que talvez criasse ou criou problemas para que não implantasse lá. Ali nós temos órgãos federais, temos o Ministério Público Estadual, entre outros órgãos, talvez tenham colocado o dedo. Mas que poderia, naquela região do Capucho, tem muita região ampla que pode se construir, fizerem socorro, tudo bem. Quanto à comodidade dos familiares da vítima, eu não conheço o prédio ainda do IML, novo eu não conheço. Sim. Fica difícil dar qualquer opinião. Mas espero que tenha estrutura, não sei se você conhece o prédio novo. Sim. Conhece? Eu não sei se tem estrutura para acomodar os familiares com dignidade. Porque o mau cheiro aqui, da Praça Tobias Barreto, era perceptível. Era doentio não só para quem estava presente, mas principalmente desrespeitava os funcionários daquela instituição. Sim. Porque ela transmite doença. Eu tive acesso por diversas vezes naquela instituição, na parte onde fazia necrópsia, né? Entre outros setores também. A estrutura deixava muito a desejar. Sim. Eu não posso conceituar sobre o prédio novo porque eu não conheço, mas espero sim que quem construiu, que foi no governo passado, sim, tenha dado a condição de acolhimento familiar, porque é um momento de muita dor, né? E principalmente também aos profissionais que utilizam da instituição diariamente. Está respondido para você que está em casa nos assistindo. Jânio Porto aqui na Berlinda, tá vendo? Na Berlinda aqui, eu estou perguntando sobre tudo. O Camburão, e colocando na Berlinda. Na Berlinda, exatamente. Jânio, estamos quase terminando, mas vou lhe fazer mais uma pergunta, depois a gente vai para o nosso ping-pong jogo rápido. Mas fazer mais uma pergunta. Jânio Porto, jornalista, comunicador, uma referência. Alguém na comunicação, no jornalismo que tu olhou assim e disse: eu quero parecer com ele, eu quero seguir essa linha, eu gosto do jeito que esse ou essa trabalha. Tu tem uma referência para nos dar? Olha, eu tive o prazer de no passado, né? Eu fui da Fundação PRP, lá eu fiquei 32 anos naquela casa. 32 anos e meio naquela casa. Eu pedi exoneração ano passado, porque eu também sou professor da rede pública, não podia ter dois vínculos. Optei em continuar sendo professor. Mas assim, eu tive o prazer de dividir salas, ou sala, departamento, com grandes nomes aqui no nosso estado, e marcar história no jornalismo, no rádio, jornalismo aqui de Sergipe. Né? Eu trabalhei com o Chicão no rádio, Chicão, Antiga Liberdade, uma das vozes mais lindas, uma das daqui de Sergipe, né? Com Nazaré, com Acival, com o saudoso, que ninguém, eu acho que Hilton Lopes é uma figura que deixou história em Sergipe, o produzi por 2 vezes na TV, mas dividi também departamento Rádio Liberdade na época com Hilton Lopes. Trabalhei com Cleomar Brandi, né? Com Luzinete Silva, com tantos nomes no jornalismo, que antes se fazia jornalismo com certa dificuldade, porque não existia computador, não existia, era celular, entendeu? Era telefone convencional, então você tinha que correr atrás da notícia. Sim. E o gravador era grande, né? Hoje era tudo moderno, pequeno, você pode utilizar seu próprio celular. Eu fazia também a área esportiva, você tem que puxar 40 metros de fio, uma maletinha que pesava mais de 1 quilo, usar fone ou um rádio de outro lado para ouvir uma transmissão, anunciar um gol e etc. Foram momentos que marcaram e você aprende, com dor também, com as dificuldades. E no passado existia dificuldade, mas era muito mais prazeroso. Era muito prazeroso porque você colocava a mão na massa. Né? Isso era muito bom. Eu era repórter de Câmara quando a Câmara existia ali no fundo da rodoviária nova. Ou melhor, rodoviária velha, né? Como se diz, né? Ali próximo da sede da Polícia Federal, sim, do UTEBA. Era lá em cima. Aí tinha Raul Félix, vereador. Nós tínhamos também Nazaré Carvalho, vereadora, entre outros. Então já era repórter de Câmara ali. Ó.
Então tem muita estradazinha, né? É verdade. Mas foi tudo prazeroso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Ou seja, referências foram muitas. Ah, sim, sim. Então, assim, aprendi muito com o Zé Rocha, né, que é de Alagoas. Em 88, 89, veio para aqui, para Sergipe. E ele é uma referência como cidadão, né, como pessoa humana e como profissional. Jornalista, também é bacharel em Direito também, é radialista. E até hoje é um amigo e irmão. Que legal. Eu sou o tio dos filhos dele. Que legal. É um amigo que acompanha o namoro, o noivado, o casamento e somos amigos até hoje. Maravilha. Tá aí. Então, não faltam referências nacionais aqui do nosso estado. Sim. Eu nomeei nosso estado de Sergipe. Muito bem. Prata da casa. É lógico. Com certeza. Tá aí Jânio Porto. Gente. José Eugênio de Jesus também foi uma grande referência. Não sei se você conheceu. Só de nome. Eu acho que conheceu, né? Trabalhei na PRP com ele também. Tantos nomes. Hã? Morreu com quase 100 anos, José Eugênio. Eu conheço esses grandes nomes através dos grandes nomes que hoje está aqui para eu poder acompanhar, né? Então, gente... Mas hoje você é um grande nome. Você tem uma forma própria de apresentar e conduzir seu programa que nos encanta. Sabe, você dá sua notícia de maneira grandiosa. E isso é muito bom, porque você valoriza o que você faz. Você valoriza seus profissionais, colegas. Então, parabéns a você. Eu quero aqui finalizar também te desejando sucesso a cada dia, porque você merece. Tu és homem de Deus. Que maravilha. Ouvindo isso de Jânio Porto, diga aí se eu durmo hoje, meu produtor. Que maravilha. Mas vamos pro ping-pong, jogo rápido. Vamos. Meu produtor, para terminar, vamos para aquele momento ping-pong, jogo rápido com este homem, este profissional que vou falar, se eu soubesse que Jânio Porto era essa pessoa, eu não ia esperar, né, Joel e Margarida dizer, convide, eu já tinha convidado há muito tempo. Obrigado, muito obrigado. Né? Jânio, me diga uma coisa, vamos lá, bate e volta, jogo rápido. Bem rápido, papo, um sonho. Um sonho. Fazer as pessoas felizes, a cada dia, a cada instante. Um sonho. Nada melhor do que você acreditar em Deus. Um amor. Própria família. Jânio Porto diz, não suporto. Traição, falsidade, mentira, arrogância, prepotência, injustiça. Tenho medo de? Medo de encontro aos princípios de Deus. Saudade. Ah, saudade, tudo que era bom. Saudade da minha saudosa mãe. Saudade daqueles momentos do rádio, da TV, do passado. Saudade das coisas boas que passaram por mim. Saudade. Não tem idade. Uma palavra. Deus. Um desafio. Viver diariamente é um desafio. Viver é difícil. Jânio Porto, o que é a vida? A vida é esta. A vida é você perceber e acordar que está vivo. É ter ciência que o fato de você estar vivo é uma vida. A vida é isso. Jânio Porto, o que é a morte? Passagem, qual não conheço. Mas a morte é isso. É a palavra utilizada para você deixar este plano. Jânio Porto por Jânio Porto. Na boca de Jânio Porto, quem é Jânio Porto? Este homem que você está vendo. E não tem medo, gosta de desafios da realidade. Esse é Jânio. Aqui é Diego Matos. Esse é Jânio Porto, jornalista, professor, que nos deu essa honra de estar conosco aqui no nosso programa. E esse foi o programa O Camburão de hoje. Meu produtor, muito obrigado. Acabou? Você que está em casa, muito obrigado. Acabou? Pode me algemar que eu quero ficar aqui mais um pouco, homem. Aqui eu vou ficar detido no camburão para sempre. Gostei, viu? Tá aí, Jânio. Obrigado, meu querido. Querido, muito obrigado a você. Eu que agradeço. E Deus a abençoe. todos que nos Tchau, acompanham. pessoal. Obrigado. Acabamos de apresentar O Camburão, seu programa policial, diferente de tudo que você já viu. Botando pra quebrar com a bandidagem, cobrando das autoridades e mostrando o que os outros programas não têm coragem de mostrar. O Camburão. Ao vivo, no Facebook,
Instagram, no YouTube e pelo canal Converte TV Web. O Camburão. Apresentação Diego Matos.